Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Cógito. Hoje o tema é o que é a consciência e connosco para falar sobre este tema temos a filósofa Sofia Miguel, que tem feito carreira académica na Faculdade de Letras do Porto, é diretora e curadora científica do Instituto de Filosofia, foi Visitor Scholar em Nova York e Visitor Research Fellow em Paris. É autora de vários livros, como Uma Leitura da Filosofia Contemporânea, e escreveu o Oscar Hallian, que foi publicado na Harvard University Press. Boa noite, Sofia, obrigado por estares entre nós, obrigado pela tua paciência. A primeira pergunta é, no dia muito importante em que Donald Trump sai da presidência dos Estados Unidos, o que é a consciência? Boa noite a todos, boa noite Rui, boa noite João, é um prazer estar aqui convosco. Sim, é um dia muito importante, vou falar de consciência. Portanto, a segunda parte daquilo que tu disseste. Vou procurar pôr em cima da mesa definições de consciência para que se perceba quão polémico é este terreno e como aquilo que interessa à neurociência, à psicologia cognitiva, às ciências da cognição e aquilo que interessa à filosofia pode ser diferente. Os filósofos pensam sempre sobre o pensamento. Podemos dizer que os filósofos procuram conceber como é que things hang together, como é que as coisas estão em conjunto, como é que as várias coisas que nós pensamos sobre o mundo cientificamente, as coisas artísticas que nós fazemos, como é que tudo isso se sustenta em conjunto, mas pensar sobre o pensamento é certamente o business dos filósofos. E a parte do que eu vou tentar fazer aqui é dizer que a consciência é muito importante nesse business, mas não é a única coisa. E vou usar mais ou menos livremente dois autores, o António Damasio, portanto o neurocientista, o famoso neurocientista português António Damasio, e Daniel Dennett, um filósofo também sobre o qual eu fiz a minha tese de doutoramento. Foi uma escolha sensata, estás-te a aproximar da ciência, é muito inteligente da tua parte. O Dennett faz filosofia em grande medida próximo da ciência, e isso é uma das razões porque dou por mim em voltar muitas vezes à forma de fazer filosofia do Dennett. Ele é um filósofo polémico, nem todos gostam da forma de fazer filosofia do Dennett. Mas eu vou querer introduzi-lo um pouco para mostrar alguns pontos mais obscuros, alguns blind spots no Damasio, portanto na forma do Damasio falar da consciência em termos de corpo próprio, emoções, sentimento de si, e tentar dizer a partir do Dennett que precisamos aí de falar da linguagem, portanto precisamos de falar também do trabalho das palavras, não são só os nossos cérebros nus que são importantes para aquilo que nós podemos pensar como consciência, é também esse trabalho das palavras nos nossos cérebros animais. Portanto, isso faz uma diferença importante nas nossas capacidades conceptuais e, sobretudo, quando, por exemplo, estamos aqui a falar uns com os outros, no facto de a consciência para os humanos envolver a ligação das mentes umas com as outras. Portanto, nós não somos mentes que pensam sozinhas ou que estão para si próprias isoladamente. E a linguagem é muito importante aí. Isto significa também que vamos ter que falar de outros animais quando falamos de consciência. Portanto, não somos... É importante percebermos o que é que nos aproxima dos outros animais, que também têm corpos físicos, corpos próprios e que alguns uma montagem emocional, biológica muitíssimo próxima da nossa, e o que é que nos afasta dos outros animais. Mas vou sobretudo falar, como me pediste, Rui, não tanto dar muitas referências eruditas ou filosóficas, embora eu gosto de falar filosofia para não filósofos e, portanto, se vier a propósito vou também dar essas referências, mas vou tentar sobretudo dizer como é que eu penso que nós nos podemos orientar pensando sobre a consciência. A consciência hoje é um dos temas centrais da filosofia da mente, mas se nós vimos a filosofia como pensamento sobre pensamento, de alguma maneira isso esteve sempre lá, a consciência. Mas pensem uma pequena coisa histórica. Curiosamente, os gregos, por exemplo, não tinham uma palavra para consciência. Quando falavam de psique, ou de nous, ou de ideia, ou de teoria, portanto, de intelecto, de universais, eles não tinham nenhuma palavra para consciência. E, portanto, há quem defenda que a identificação do pensamento com a consciência é um lance muito tardio, é um lance cartesiano, é um lance da modernidade. Foi Descartes quem disse realmente que a consciência é igual à mente, é igual à alma. E dizer isso quer dizer que a consciência é imaterial. A consciência Portanto, foi numa lógica de dualismo que esse conceito foi introduzido, e o Descartes foi um grande defensor do dualismo, mas a ideia é anterior? Isso está aí para ser discutido. Por exemplo, Damasio e Dennett são tudo menos dualistas, portanto, Exatamente. São naturalistas e materialistas, mas, por exemplo, se recuarmos a Aristóteles falando de uma psique,
sobretudo quando falava de uma alma vegetativa ou de uma alma intelectiva, ele não estava a dizer que a psique era imaterial, estava a falar de uma função da existência da inteligência em corpos biológicos e no mundo. Portanto, é uma grande discussão, João, mas no Descartes é absolutamente claro, é 100% claro. Portanto, Descartes, pensamento é igual a consciência, é igual a alma, e isto é espírito, e o espírito é diferente da matéria. E o Descartes faz outra coisa, já que vocês chamaram estas conferências cógito, que é ligar o meu ser individual, o nosso ser individual, pessoal, com o nosso apercebimento do nosso próprio pensamento, com o meu ter um apercebimento aqui e agora claro e distinto daquilo que é para mim pensar. Portanto, com isso eu apercebo-me pensando. É isso que é o célebre cógito, portanto, o nome das vossas conferências. Mas que o Damasio inverte e diz que é ao contrário, não é? Vamos ver, pelo menos, uma coisa comum ao Damasio e ao Dennett será nos pensarem que há muita inteligência a funcionar antes de haver consciência. Okay. Agora, o que cada um deles quer dizer certo. Mas, de qualquer forma, o Descartes não é uma figura indiferente. Este Descartes bashing é um desporto interessante, mas não é a única coisa. Digamos, Descartes não está errado em tudo, nem pouco, nem muito. Mas ele diz que, cada um de nós vê, vamos falar como Camões, eu vejo claramente visto no meu espírito que eu penso, que eu sinto, que eu imagino, que eu quero, que eu decido. Portanto, e para Descartes tudo isto é consciência. Eu falei dos gregos, disse que eles não tinham uma palavra para consciência, mas não era por eles não terem uma palavra para consciência que não estavam a falar de pensamento. Como disse há bocado, por exemplo, psique, que é a palavra que ainda hoje usamos falando de psicologia ou de psicológico, serve para falar da inteligência como função, e a inteligência como função não tem que ser algo de imaterial, pode ser visto na continuidade da vida e não tem que ser consciente. E também quando se fala de ideias ou universais, por exemplo, nós chamamos a isto uma caneta, e a todas as canetas nós conceptualizamos como canetas. Isso é uma ideia enquanto universal e nós precisamos de ideias enquanto universais para percebermos a realidade das coisas. E essas ideias não são necessariamente conscientes e muito menos autoconscientes. São um nome para nós pensarmos na inteligibilidade da realidade. As coisas são compreensíveis pelo nosso pensamento. E a consciência, tudo isto para fazer o ponto inicial, a consciência não é a única forma de nós pensarmos sobre o pensamento. Portanto, vamos ter que a pôr, digamos, num lugar. De qualquer forma, hoje a filosofia, a psicologia, a neurociência convergem nesse objeto que é a consciência, e isso é interessantíssimo, só por si, porque nos obriga a perguntar se estaremos todos a falar da mesma coisa. Quem está a tratar da consciência na neurociência, quem está a falar da consciência, por exemplo, na filosofia. Vamos então ao exemplo do Damasio. Penso que toda a gente sabe que o Damasio quer criticar aquilo que ele chama o erro de Descartes. E qual é então o erro de Descartes? Não é só um, são vários. Primeiro, aquilo que falamos é o dualismo. Portanto, a ideia de que o espírito e a matéria são duas substâncias irredutíveis, duas coisas totalmente diferentes. Depois é a desemocionalização da mente ou do mental, a descorporalização do mental. Portanto, para Damasio isso são erros de Descartes. E isso é verdade. Para Damasio, então, ao contrário do que acontece para Descartes, o corpo próprio e as emoções são fundamentais para nós percebermos aquilo que é para nós sermos conscientes aqui e agora. Eu gosto muito do título do livro dele de 1999, The Feeling of What Happens. A consciência é aqui e agora para cada um de nós um sentimento daquilo que acontece, um sentimento de si. Que em português foi o sentimento de si. Que não é exatamente a mesma coisa, mas pronto. Ele no fundo está a dizer que as duas coisas se acompanham. What happens é, no fundo, a forma como nós percepcionamos o que acontece ao fim e ao cabo. Mas na tradução em português foi um bocadinho associar isso à própria pessoa, não é? Eu pedi desculpa porque o título não era o melhor, mas foi o que se pode arranjar. Sim, continua. O próprio diz no livro, porque o meu sentimento de mim acompanha o sentimento daquilo que acontece. Reparem, de um lado está o mundo e eu ia percepcionando ou percebendo ou processando informacionalmente, nomeadamente através do meu corpo, aquilo que o mundo é. E é isso que gera, de acordo com o Damasio, a minha aparição a mim próprio. Portanto, o meu sentimento de si está relacionado com o meu feeling of what happens. Portanto, eu não sei se ele gostava, vocês estão a dizer-me que ele não gostou especialmente dessa tradução, mas o sentimento de si em português e o feeling of what happens em inglês, penso que são duas boas formas de percebermos o que ele quer dizer. Bom, grande parte do trabalho do António Damasio é procurar explicar como é que isto é possível, de um ponto de vista fisiológico, biológico, anatómico. Portanto, como é que é possível esse feeling
of what happens. Ou, se quisermos agora puxar as coisas um bocadinho para o lado da filosofia, explicar como é que é possível que os nossos pensamentos e sentimentos sejam do mesmo mundo, ou estejam no mesmo mundo que as células, as moléculas, os neurotransmissores que constituem o nosso cérebro, que são aquilo que está a acontecer no nosso cérebro. Reparem, isto é um desafio para qualquer materialista. Por exemplo, o Dennett e o Damasio são materialistas, portanto pensam que o mundo é um e é de natureza fundamentalmente física, fundamentalmente material. Porquê é que a consciência é um desafio para o materialismo? Porque é uma coisa particularmente estranha, parece ser percebida só a partir de dentro. Para agora explicar um bocadinho a partir da filosofia, o Feeling of What Happens, do Damasio, eu penso que muitos filósofos da mente atuais ecoam esse Feeling of What Happens quando dizem, por exemplo, que a pedra de toque da consciência é What is it like to be? O Thomas Nagel, um filósofo americano, diz: as coisas conscientes são aquelas para as quais é como alguma coisa ser. Para mim, para ti, João, para ti, Rui, para quem está a ouvir-nos, para nós é como alguma coisa ser. Mas, por Portanto, exemplo, não... aquela ideia de que é impossível o João Cruz percepcionar exatamente o que a Sofia sente e vive, isso tudo, um bocadinho isso. Por um lado isso, ou então que é impossível também capturar, por exemplo, em terceira pessoa, do ponto de vista científico ou natural, o que é para o João Cruz ser o João Cruz. Ou que haveria uma espécie de um portão entre a nossa posse objetiva, científica ou natural de qualquer coisa no mundo, e nós também somos coisas no mundo, e esse apercebimento em primeira pessoa a partir de dentro. Portanto, seria... Porque aquilo que tu disseste, portanto, no fundo que a nossa subjetividade é inviolável, pode ser dito de formas mais ou menos interessantes. O Thomas Nagel é aquele filósofo que fez aquele artigo como é que é ser um morcego, não é? What is it like to be a bat? É um artigo de 74 que é muito interessante. Porque a ideia era ele dizer que como nós não temos o aparelho sensorial de um morcego, jamais um ser humano conseguiria percepcionar como é que um morcego, mesmo que fosse capaz de reproduzir, não seria capaz de ser morcego, não é? Sim, mas não é só isso, porque é que ele escreveu aquilo? Porque ao lado dele, na Universidade de Nova Iorque, estava-se a estudar a neurofisiologia da ecolocalização do morcego. E o ponto dele é que por mais que saibamos sobre isto não nos dará, portanto saibamos sobre o a partir de fora, portanto sobre o que é do ponto de vista neurofisiológico o funcionamento desse sistema, isso não nos dá a porta para o a partir de dentro. Portanto, o nosso conhecimento não nos permite dar o passo para o what is it like to be. E é por isso que a ferramenta mais usada para estudar a mente é a introspeção, que é sempre muito subjetiva. Essa também é outra vexata question, porque quando tu entras, por exemplo, o Dennett diria que quando tu fazes introspeção, tu nem sequer és o melhor juiz daquilo que a tua mente é. Mas é o que se pode arranjar. Quase herético, isto é quase herético do ponto de vista da fenomenologia, por exemplo, várias outras tradições filosóficas. Por acaso é um ponto do Dennett com o qual eu não concordo, mas é um ponto subversivo e interessante. Portanto, o nosso excesso de confiança na introspeção não é lá muito sério. É verdade que nós temos acesso a nós próprios, e isto é outro ponto importante acerca da consciência, mas que esse acesso nos dê um conhecimento transparente daquilo que somos, ou que nos diga de verdades especialmente importantes, isso já é uma coisa completamente diferente. Já agora, para introduzir outra forma de falar da filosofia, além do what is it like to be, muitos filósofos também gostam de falar de qualia. De consciência é igual a what is it like to be, é igual a qualia, é esse feeling of what happens do Damasio. Filósofos como Nagel, o David Chalmers... Como é que tu defines, explica um bocadinho o que é o qualia para quem nos está a assistir. Qualia é uma palavra forjada por analogia com quanta, com quantidade, com itens de quantidade, aqui seriam itens de qualidade, portanto, prototipicamente qualidades sensoriais. Portanto, o meu ver vermelho, aquilo que os filósofos modernos chamavam as qualidades secundárias, as cores, os cheiros, os sabores, portanto, seriam os qualia da nossa experiência mental. Okay. É outro termo que nos pode servir para falar dessa interioridade. Portanto, mas voltando a esse ponto, porque é que a consciência pode ser para alguns filósofos uma espécie de pedra no sapato do materialista, e ela conduz muitas vezes muitos filósofos a proclamar uma espécie de última fronteira para a posse científico-natural do mundo. Vamos imaginar, nós pensamos
de um ponto de vista científico, que o mundo é regulado por leis naturais e é um todo regulado por leis naturais e não há exceções a essas leis. Mas as entidades conscientes colocam aquilo que por vezes chamam um hard problem, um problema difícil relativamente aos outros problemas da cognição. Os outros problemas da cognição serão, por exemplo, o que é para nós o problem solving, ou raciocínio, ou percepção visual, ou termos imagens mentais, ou tomarmos decisões. Tudo isso é o mental, tudo isso é a cognição. Mas há vários filósofos que definem que esses são os problemas simples, que têm a ver com representação, informação, processamento de informação em nós, e depois, quando entra a consciência, nós temos um explanatory gap, temos um abismo explicativo. Porquê? Porque estamos dentro, não conseguimos ver a partir de fora, a consciência como algo apenas no mundo físico. Se nós entrarmos no observador, o observador desaparece, mas a consciência é da ordem da observação, ou da ordem da interioridade, ou da ordem da subjetividade. E, portanto, seria essa pedra no sapato do materialista. Por exemplo, o Dennett discorda disto, e nisto ele é bastante raro e muito criticado entre filósofos. Ele tem um livro chamado A Consciousness Explained, A Consciência Explicada, 1991, em que precisamente procura dizer que isto não é verdade. Portanto, que a consciência não é a pedra no sapato materialista, que nós podemos inserir a consciência num ponto de vista materialista sobre o mundo. Bom, mas de qualquer forma, para fazer isso ele não fica naquilo que o Damasio diz e, portanto, o que eu gostaria de discutir é o que o Damasio diz e o que é que o Dennett acha que é insuficiente aí. Há uma outra coisa que ainda não falamos, que eles, os dois, Damasio e Dennett, pensam que é importante para falarmos de consciência, que é o eu. Reparem que nós ainda não tínhamos falado do eu. O eu como uma espécie de unidade ou unificação daquilo que será uma vida mental. E, por outro lado, é importante para ambos também que a consciência é um fluxo temporal, portanto é uma corrente de consciência, corrente proustiana das memórias. Portanto, o eu e o fluxo temporal da consciência são dois pontos da noção de consciência que quer o Damasio quer o Dennett consideram particularmente importantes. No caso do Dennett, ele estaria aí próximo quando fala da consciência como uma unidade, por exemplo, de um psicólogo cognitivo chamado Bernard Baars, que diz que a consciência é uma espécie de espaço de trabalho global num sistema de processadores de informação distribuídos. Basicamente o que isto significa é que o sistema é consciente, eu ou um de vocês os dois, cada um de nós é consciente, nós somos conscientes daquilo que é globalmente acessível, mas, e portanto a informação que, por exemplo, existe neste momento e que é processada, por exemplo, quando nós vemos coisas, ou quando nós tocamos coisas, cheiramos coisas, ou compreendemos linguagem, a informação deixa de existir apenas compartimentada, se quisermos modular, só em termos de armazenamento e processamento, e está aí para um centro. O Dennett chama-lhe um centro virtual. Ele fala do eu como um centro virtual, um sujeito no controle de cada um de nós, por exemplo, como corpo. Reparem que isto é diferente do sentir-se ser, do feeling of what happens. Nós podemos ter aí muitas entidades, por exemplo, biológicas, que nós podemos presumir que se sentem ser, que são um self, que têm qualia, mas que não têm um eu como o nosso. Um eu, podemos acrescentar aí, um eu que significa persistência de uma mesmidade ao longo do tempo, pensarmos que somos uma pessoa, termos determinadas memórias autobiográficas. Essas não são coisas necessárias para qualquer self ser um self, ou para qualquer entidade se sentir ser, mas fazem parte da forma de nós humanos sermos conscientes. Bom, volta à comparação entre o Damasio e o Dennett. O Damasio usa... Achas que ele é consciente? Eu acho, olha, eu aí concordaria com o Dennett. Eu diria que ele tem emoções, é senciente, é instrumentalmente racional e é inteligente. Mas agora, por exemplo, imagina, mas ele não vê nesse quarto em que vocês estão as mesmas coisas que tu vês. Não, ou se tu te quiseres ouvir música, claro. Imagina que estás a ouvir Schubert, ele também está a ouvir Schubert. Ou então tu estás, por exemplo, a ler um artigo sobre economia, a olhar para gráficos e a pensar nos números e a ler os gráficos, e ele põe-se a olhar para o gráfico, tu achas que ele está a ver o gráfico como o gráfico, a ver os números como números? Mas isto duas pessoas diferentes também experienciam de forma diferente também. Mas talvez não de uma forma tão diferente. Claro que não. Mas
tu e o Sasha são bons elementos para aquilo que o Dennett quer dizer, porque ele acha que só tu é que és properly conscious, no sentido humano, certo. E ele quer perceber qual é essa diferença. Mas claro que ele não vai negar que ele, o Sasha, é uma mente, é um tipo de mente, é emocional, e isso é mais que suficiente para teres uma boa relação com ele, por exemplo. Okay? Não precisas de ter seres tão complicados como humanos para teres esse enganchamento de mentes que nós podemos ter com outras mentes. Bom, volta ao Damasio. Ainda não disse suficiente sobre o Damasio para depois o comparar com o Dennett. O Damasio usa para a consciência às vezes a metáfora da subida a um palco, para debaixo das luzes. A consciência é a transposição de um limiar, portanto, aquilo que distingue a consciência de meros estados internos de informação é o que ele diz ser a revelação da existência. E eu já tinha dito, para ele isto é um problema que tem um duplo rosto. Por um lado, nós temos que explicar aqui o filme dentro da cabeça, portanto, o fluxo fenomenológico, o decorrer temporal da consciência e dos seus conteúdos, mas depois, eu penso que isso é o grande ponto forte do Damasio, nós temos que explicar a pertença do filme, portanto, o sentido do self, o sentido de propriedade e de agência que a nossa consciência é para nós ou tem para nós. E é aqui, neste segundo aspecto, que eu acho que, do ponto de vista filosófico, o Damasio faz o seu trabalho melhor, porque aquilo que ele vai procurar compreender são as raízes corpóreas da subjetividade, portanto, desta propriedade e deste sentido de agência, esse sentido de propriedade, dessa minha idade, mindness, que acompanha a nossa consciência. E para isso eu acho que não temos outra hipótese a não ser de falar daquilo que o Damasio gosta de falar, corpo próprio, emoções, self. Pode ser que isso não seja tudo, mas por aí... E os sentimentos, é muito importante. Os sentimentos são a base da consciência. Para o Damasio. Para o Damasio, exatamente. E se calhar nós aqui podíamos, jogando com português, com inglês, com outras línguas, porque acho que nós temos todo o direito de ir usando todas as palavras que queremos, todas as línguas que quisermos, para ir apanhando as diferenças entre as coisas. Por exemplo, em inglês podemos por vezes usar a palavra awareness. Eu posso estar a perceber-me aqui agora, por exemplo, dos quadros que estão ali daquele lado, ou do barulho do mar, mas tudo isso está nas margens da minha consciência. Eu posso estar aware, mas não estou reflexivamente autoconsciente. Portanto, há muitas coisas que eu me apercebo de que não sou consciente reflexivamente. Ser consciente é diferente de estar acordado, por exemplo. São duas coisas diferentes. Todas as coisas de que temos andado a falar vão ter que entrar naquilo que nós queremos dizer com consciência. Talvez nós não tenhamos aqui uma definição simples, preto no branco, daquilo que é consciência. O exemplo da comparação entre ti e o teu gato pode servir para isso. Eu diria que vocês dois são mentes conscientes, mas o Dennett, tendo a concordar com o Dennett quando ele diz que no sentido de capacidades conceptuais envolvidas na consciência, as tuas são profundamente diferentes das do Sasha, teu gato, e isso faz de vocês mentes muito diferentes. E qual é a grande diferença, Sofia? É que nós temos uma linguagem muito desenvolvida. E levar a sério, isso é uma coisa que, por exemplo, o Damasio não leva a sério. Isso é uma coisa que nenhum filósofo atual deixará de considerar profundamente importante no pensamento sobre o pensamento. Porque é a linguagem que permite, no nosso tipo de mente, certo tipo de fenómenos, por exemplo, a verdade e a falsidade das coisas que nós dizemos e pensamos. Por exemplo, eu posso dizer, estas mãos são minhas e isto é verdadeiro. E se eu disser, por exemplo, que estas mãos são tuas, Rui, isto é falso. Estes fenómenos da verdade e da falsidade, do sentido, da referência, estes fenómenos que a linguagem traz às mentes de tipo humano estão completamente ausentes no tipo de mente, por exemplo, que o teu gato é. E é isso que eu queria agora, um pouquinho mais para a frente, introduzir a partir do Dennett, porque isso obriga-nos a pensar sobre a natureza da linguagem ao mesmo tempo que pensamos sobre a natureza da consciência. E a natureza a linguagem é uma coisa um bocadinho difícil de ser pensada científica e filosoficamente. Não basta, por exemplo, dizermos, ok, a linguagem tem localizações cerebrais corticais, vamos falar da área de Broca, da área de Wernicke, vamos dizer que falar é iniciar comportamento, falar é fazer um parsing de sinais, mas reparem que estas coisas, que são muito importantes para os psicolinguistas, são muito importantes na neuropsicologia, que têm a ver com
o exercício de linguagem aqui agora por cada um de nós, não são ainda teorias daquilo que eu há bocado mencionei como importante para os filósofos, o que é a verdade ou a falsidade, o que é sons ou marcas significarem o que quer que seja. Eu vou falar disto depois falando sobre o Dante, mas o ponto é o seguinte, isto não é sobre o nosso corpo próprio. Quando nós pensamos coisas verdadeiras e falsas sobre o mundo, por exemplo, está um candeeiro à minha frente, e isto é verdadeiro. Ou então, eu digo, eu estou em Lisboa, isto é falso, e para vocês se calhar é verdadeiro, eu estou em Lisboa. Aquilo que torna eu estou em Lisboa verdadeiro para vocês e falso para mim, é vocês estarem em Lisboa e eu não estar em Lisboa. Portanto, é uma questão do mundo, não é uma questão dos nossos corpos ou dos nossos cérebros. Se bem que o posicionamento, vocês estarem aí ou não, mas o ponto é, a acerquidade, a aboutness da frase ou do pensamento eu estou em Lisboa, essa frase não é acerca dos nossos cérebros, do vosso cérebro, okay? A partir do momento em que a linguagem está in the picture, nós temos aqui uma partilhabilidade de pensamentos e temos esses fenómenos novos, semânticos, pragmáticos, como a verdade ou a falsidade, que são totalmente definitórios daquilo que é para os humanos pensarem e serem conscientes e presumivelmente estão ausentes nos seres não linguísticos. Ok, mas voltando ao Damásio e ao anticartesianismo do Damásio, portanto, ele é anticartesiano de uma forma extremamente concreta, portanto, ele está a explorar o enraizamento corpóreo da nossa subjetividade, portanto, Descartes está errado porque aquilo a que nós chamamos consciência é corporeamente enraizado, portanto, é isso que o conduz a tentar compreender a emocionalização do mental, a importância, como tu dizias, dos sentimentos na natureza do mental. Portanto, se um dos sentidos do erro de Descartes é o dualismo, portanto o dualismo mente-corpo, pensar que a mente é qualquer coisa que não é deste mundo, esse é um dos erros. O outro sentido é a intelectualização do mental, portanto Descartes é, digamos assim, muito intelectual, eu vou já dizer o que é que quer dizer com isto, ao pensar sobre o mental. Portanto, de alguma forma, ele pensa que haveria uma razão pura, para usarmos o termo do Kant, que deixaria, por exemplo, de fora as emoções. E reparem que este é o tópico clássico do Damásio. A forma como as emoções são importantíssimas na nossa racionalidade prática. Portanto, da forma como nós pensamos acerca daquilo que fazemos, acerca daquilo que devemos fazer. Um exemplo clássico filosófico, num livro que eu acho que ainda hoje vale a pena ler, As Meditações Metafísicas de Descartes, são 1641, ele pergunta assim, que modos do nosso pensamento existiriam de qualquer forma se nós não estivéssemos unidos a um corpo particular no mundo? Porque ele pensa que nós estamos unidos a um corpo particular no mundo, porque há um corpo que eu sinto a partir de dentro, eu sinto este corpo a partir de dentro, não sinto este candeeiro, o Rui não sente vocês não sentem as estantes que estão atrás das vossas cabeças. Portanto, há um particular corpo único que nós sentimos a partir de dentro. E o Descartes pensa que o corpo e a mente estão unidos, mas que nós poderíamos continuar a ser este pensamento se deixássemos de estar ligados a este corpo. Então ele diz assim, o que é que continuaria a existir? Nós seríamos capazes de juízos e de volições, por exemplo, de pensar que 7 mais 5 são 12, ou enunciar o teorema de Pitágoras, mas não seríamos capazes, não teríamos paixões, nem sensações, nem imaginação. Já existe, chama-se computador. É uma mente sem corpo. Vamos lá ver se continuará a ser assim. Pois, claro. Os computadores são robôs a partir do momento em que há a corporeização noutra matéria, mesmo que não seja biológica, dos fenómenos da inteligência e da racionalidade, talvez já não tenhamos tanto esse isolamento. A história da inteligência artificial começou assim, puramente algorítmica, modelizando aquilo que era mais intelectual, jogar xadrez, demonstrar teoremas, e é muito mais difícil replicar em máquina ou simular em máquina, por exemplo, a percepção visual do que aquilo, ou o nosso comportamento, ou comportamento motor, do que aquilo que é a demonstração de teoremas. Isso é a definição do professor universitário, sabias essa, Sofia? Para o professor universitário, o corpo é um meio de transportar a mente de um lado para o outro. Ok. E também do Descartes, que não era professor universitário, era um filósofo livres, não precisava ser professor universitário. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser verdade que, apesar de com computadores e com sensores se estarem a acrescentar crescentes capacidades de dados de modelar e, portanto, criar, digamos, sensações análogas,
são muito diferentes esses processos do que aqueles que se passam no corpo, não é? Portanto, essa provavelmente é uma das maiores dúvidas em relação à inteligência artificial, é se ela, na verdade, poderá, mesmo aprendendo com a informação que é obtida a partir do ser humano, não tem lá determinado tipo de sensações que foram... Como dizem os filósofos, não se sentem ser, não há qualia, mas repara, João, que no que tu disseste estás a presumir que corpo é corpo biológico e que a inteligência só pode ser biológica só para o humano. Aí, como diz o Alan Turing, se calhar é melhor pensar até agora sim. Sim, sem dúvida. O tempo nisso, claro, obriga-nos a reformular, não há dúvida. Nem todos os filósofos são a prioristas ou professores universitários que transportam. Alguns diriam que é uma coisa muito importante para nós pensarmos sobre o nosso pensamento, pensarmos na abertura daquilo que nós podemos pensar ao futuro e à experiência. Portanto, nós fazermos declarações ex-cátedra agora, por exemplo, só matéria biológica é capaz de suportar a inteligência. É literalmente... o que eu quero dizer com isto é que, na verdade, essa é uma área onde não há certezas de que esse caminho seja necessário, não é? Ou seja, não há nada que nos diga... Ou seja, a inteligência artificial pode não ser necessário reproduzir essa parte do ser humano, no fundo é isso, independentemente de ser possível ou não. O ser possível é, como o Alan Turing diria, eventualmente uma questão de tempo. Mas pode não ser esse o caminho, e por isso é que eu digo que se calhar... Porque se calhar isso tem tantos graus de complexidade que é possível resolver determinado tipo de problemas de outra maneira, eventualmente. É uma questão ética acerca da tecnologia. Pois, além disso, claro. Quando se trata de fazer coisas, há algumas que nós devemos fazer, outras que não devemos fazer. Exatamente. Na própria definição, ou quando se considera a concepção de inteligência artificial, para muita gente está simplesmente ok trata-se de simular perícias que, se fossem realizadas por humanos, seriam inteligentes. Ok, mas isto ainda não tem nenhuma daquela ambição supra-humana de realizar a inteligência realmente artificial. Portanto, isso será, por exemplo... eu sou muito cética acerca de todos os transhumanismos, porque me parece que há aí concepções antropológicas que são altamente dúbias e tem a ver precisamente com o que tu disseste, João. Portanto, trata-se de escolhas, se quiseres, morais, civilizacionais, tecnológicas. Portanto, nem todas as coisas que é possível fazer são as coisas... Mas a dificuldade disso é que, claro que a ética nos deve definir balizas, mas o problema é que há muita coisa dessas que é incremental, não é? E são esses pequenos incrementos que... Porque quando falamos em transhumanismo, quer dizer, não estamos a... Se fosse hoje está assim e amanhã está uma coisa que nós não queremos, mas não, o problema é que são pequeninos saltos e isso é muito difícil de rejeitar, porque cada um desses saltos faz sentido. Mas se calhar no acumular criamos algo que, se tivesse sido uma resposta feita umas décadas antes, nós teríamos dito que não é? Não, e muitas pessoas diriam que já estamos no lado lá, que já está, aliás, o Dennett é uma das pessoas que diz isso, que já estamos na Age of Post-Human Intelligence. Exatamente. Claramente. Em que a inteligência está offloaded para o nosso ambiente e que leva a cabo grande parte das tarefas cognitivas, já está fora do nosso controle. Exatamente. Inicial criada por nós. É isso mesmo. Mas voltando ao início. Não usamos em vão o termo ética. A ética não é uma espécie de regulação ex-cátedra do género. Temos uma religião e a religião dita mandamentos. A ética filosófica não é isso. Não é? Nós não temos agora aqui um ditador ético ou aquilo que se supra-espírito humano que viesse dizer a ética é isto. Não é? Se fosse assim, a ética não seria um campo tão importante, a filosofia é um campo tão filosófico. Se a ética, reparem, isso é coisa curiosíssima, por exemplo, quando se trata de carros inteligentes e pensar na natureza da decisão. Hoje em dia, toda a gente atrás das éticas utilitaristas, ou das éticas kantianas, ou das éticas das virtudes, para modelizar ou simular aquilo que seriam processos de decisão e depois programar esses processos de decisão. Ora, isso presume muitas coisas que podem estar filosoficamente erradas acerca daquilo que um processo de decisão é. Nomeadamente, presumo que a ética, usando a palavra que o Rui gosta de não gostar, é um algoritmo. E isso talvez não seja assim. Mas se calhar nós também somos assim, não é? O Dennett também diz que no fundo nós somos um computador biológico. Eu só ia tornar complicado através do Dennett a questão da consciência com a questão da linguagem. Agora vocês estão a trazer outra coisa, que é a questão de chamar de livre-arbítrio.
a questão da natureza da liberdade. Classicamente, essas três questões não são separadas. Consciência, linguagem e a nossa ação, nomeadamente a nossa ação livre. Eu hoje ia deixar de fora essa parte ainda mais extra complicada. Ok. É melhor. Vamos ao centro, Sofia. Essa seria a outra pedra no sapato do materialismo, a liberdade e livre-arbítrio. Ok, mas então, última coisa sobre o Damásio, para sublinhar as ideias muito importantes do Damásio, que eu acho que são filosoficamente muito, muito sérias. Por exemplo, outra ideia muito importante é a separação das questões, vamos dizer, do self corpóreo, por exemplo, da representação de mim e do meu corpo próprio, por exemplo, no meu córtex hematosensorial ou em vários níveis, portanto, o estabelecimento físico-biológico de um self, distinto de um não-self, e depois aquilo que eles chamam de self-autobiográfico, portanto, a identidade pessoal, aquilo que nós dizemos que é a nossa história, o ser Sofia, o ser Rui, o ser João, e isso será uma realidade já da natureza da narrativa, da história, da linguagem, e portanto esta diferença que o Damásio faz entre self-corpóreo e self-autobiográfico parece-me extremamente importante. E aquilo que eticamente é uma pessoa, portanto, cabe neste segundo departamento, portanto, a pessoa que nós pensamos que somos não é só este corpo, é em grande medida esse eu autobiográfico, essa reunião das memórias daquilo que acontece. E, portanto, problemas presumivelmente diferentes entram aqui. De qualquer forma, o Damásio, eu diria que ele está a dizer uma coisa muito importante filosoficamente, que é o sentimento de si, o saber de si que cada um de nós tem várias versões, tem vários níveis. Desde aquelas versões que são mais claramente biológicas, portanto, o self corpóreo e emocional, até aquelas que envolvem necessariamente a linguagem, aquilo que o Dennett chamaria o eu como centro de gravidade narrativo e aquilo que os filósofos que tratam da metafísica da identidade pessoal chamam a mesmidade de um ser ao longo do tempo. Portanto, cada um de nós, por exemplo, pensar que é aqui e agora a mesma pessoa que, por exemplo, aquela criança que está fotografada com um mês de idade e posta ali na parede. Portanto, como é que nós estabelecemos essa mesmidade? Esse é um problema diferente do problema do estabelecimento aqui e agora via o meu corpo próprio, da diferença entre self e não-self. Bottom line, basicamente, eu diria que para nós pensarmos de consciência, fazendo um bocadinho de recapitulação, precisamos, na filosofia, também na ciência, de todos estes elementos: corpo próprio, emoções, diferença entre self e não-self, o eu como centro, uma narrativa autobiográfica, e devemos usar tudo isso num contexto pós-dualista ou pós-cartesiano. Com salvaguarda, já fiz há bocado, que bater no Descartes tem limites, porque ele tem muitas coisas importantes a dizer. Agora, trazendo o Dennett para o propósito para que eu queria trazer, ele vai dizer, ele diria declaradamente, agora estou sobretudo a pensar num livro recente dele, de 2017, que se chama From Bacteria to Bach, das bactérias a Bach, a evolução das mentes. Ele diria assim: os cérebros nus não nos explicam ainda a consciência humana. Nós precisamos de uma perspectiva, para explicar a consciência humana, precisamos de uma perspectiva sobre a evolução da linguagem e sobre aquilo que a linguagem faz na evolução da cultura dos humanos. Portanto, para pensar na consciência humana, portanto, na nossa, nós os três, por contraste com o Sacha. Não podemos passar por cima daquilo que o Dennett pensa que também deve ser pensado do ponto de vista evolucionista, que é a linguagem e a cultura. Por usar uma linguagem um bocadinho pop science, que o Dennett às vezes gosta de usar, ele diz que a consciência é uma máquina virtual instalada nos cérebros humanos, e estar consciente é dispor de uma interface para o utilizador, nós próprios, para o qual os skills informacionais da linguagem foram fundamentais na evolução. Portanto, para nós termos, digamos, cá dentro esta interface para o utilizador, que é o nosso eu consciente, a linguagem foi fundamental. Ele depois acrescentaria mais um nicho cognitivo que os nossos antepassados constituíram e que nós herdamos, e que a ideia é: cérebros nus, neste momento, conseguem fazer muito pouco. Bom, o resultado para ele desta evolução da mente e da linguagem foi, vou usar os termos que ele usa no livro a que me referi, trazer competence, fazer um caminho daquilo que ele chama competence without comprehension, portanto, competência sem compreensão. Todas as mentes começam assim, são competência sem compreensão, até competence with comprehension, que é o que nós somos. Portanto, nós
compreendemos as nossas próprias perícias cognitivas, ou elas aparecem-nos, e mais do que isso, nós conseguimos fazer coisas com elas. A propósito, o Barre, que ele usa no título, é isso mesmo. É uma inteligência, se quisermos, autoral. É nós instalarmos nos controlos de coisas que já estão lá a funcionar, estas coisas da inteligência, antes de nós estarmos lá. Portanto, trazer a inteligência sem consciência para uma situação, e isto é o que o Dennett procura compreender, para uma situação em que há uma imagem manifesta, uma realidade para nós, em que está aí a linguagem para nós, em que está aí o eu para nós. Por exemplo, para o teu gato, não está aí a linguagem, não está aí um eu no sentido do que o Dennett fala. Não, sim, deixa-me fazer aqui uma pausa, não sei se queres concluir o que estás a dizer para refletirmos um bocadinho sobre o que temos estado aqui a falar. Para aquilo que quero chegar, que é isto Fecha, então. possibilidade que não existe noutras mentes, que é de controlarmos o nosso próprio pensamento, de pensarmos e agirmos voluntariamente. Portanto, aquilo que a linguagem, de acordo com o Dennett, propicia é que nós nos instalamos nos comandos do nosso corpo. Portanto, para nós pensar, raciocinar, decidir, pode ser, até certo ponto, voluntário. Estar nos comandos. Era só isso que queria. Ok, muito bem. Olha, aquilo que em ciência se diz, há uma frase que se utiliza muito, é que em biologia nada faz sentido a não ser à luz da evolução. Tu falaste do Dennett, o José Ledoux também tem um livro fantástico sobre o cérebro consciente, explica isto tudo muito bem. Portanto, nada do que nós temos em nós existe, a não ser que se para explicar aquilo que o Damasio fala muito, que é a homeostase, que é a nossa capacidade de sobreviver e de viver com qualidade. Então, o que é importante foi, a partir do momento em que nós começamos a desenvolver uma capacidade mental, foi a capacidade de criarmos mapas, de mapearmos o nosso corpo para ver se estamos com boa saúde, e a partir daí esses mapas, armazenados na mente ainda primordial, criaram a noção do eu. Eu existo, porque eu tenho um corpo, porque eu vejo-me em mim. E isto serviu logo assim para criar uma coisa muito importante, foi a subjetividade do eu. Isto é o que o Damasio chama a homeostase biológica. E depois há a homeostase social, que foram as leis, as regras, a moral que se criou para nós sobrevivermos melhor. Bem, daqui faz com que o ponto central de tudo isto que faz a ligação entre o corpo, foi aquilo que ajudou a criar a mente, e a mente propriamente dita são os sentimentos, que é a nossa capacidade de sentirmos o corpo e vermos se está tudo bem ou se está tudo mal. E os sentimentos são a valorização das experiências, todas as experiências que nós temos são valorizadas, ficam em memória com a noção. Bem, isto faz a ligação entre o corpo e a mente, e o que o Damasio diz na minha interpretação, no último livro, O Sentir e o Saber, é que a consciência é uma equação muito simplista, é o somatório dos sentimentos, mais o eu que tu falaste muito bem, mais a cognição. Isto é aquilo que é, enfim, de uma forma muito simples, o pensamento científico da mente e da consciência. A minha primeira pergunta, para que isto fique claro, e agora quero uma resposta não da pessoa que cita autores, mas da pessoa que pensa, da mulher filósofa, é: no nosso corpo existem zonas não materiais. A mente, a consciência, a alma, é uma construção ou tem hardware, ou tem um significado físico real? Que é o dualismo. Eu não tenho problema nenhum em usar, por exemplo, o termo alma para falar de um de nós humanos, e, por exemplo, não tenho problema nenhum em dizer que a melhor imagem de uma alma humana é um rosto humano. Isto não me compromete com nenhum dualismo cartesiano, não me compromete com pensar que pode ser ateu e falar de Deus, não há problema nenhum, é um significado. Portanto, disseste muitas coisas e eu desculpa. O dualismo, existe ou não zonas não compreensíveis? A coisa que eu quero dizer aí é que essa ideia de perguntar por zonas do pensamento me parece uma questão mal formulada. Repara que isto é uma coisa muito importante na filosofia, mas também na ciência. A ciência e a filosofia são acerca de fazer boas perguntas, de encontrar boas formas de pensar. E em filosofia, o sentido e o nonsense, muitas vezes tu vais vais atrás de problemas e isso é uma wild goose chase. Portanto, vais atrás de problemas que não existem, tornas-te um caça-fantasmas. E a ideia de perguntar qual é o lugar da coisa A ou B ou C, por exemplo, qual é o lugar da minha alma? Onde é que tudo isso presume formas de pensar acerca da natureza da mente? Antes estava no coração, agora...
formas de pensar na relação entre as entidades Mas e que são às vezes até autocontraditórias, porque quando queremos explicar onde é que essas coisas estão, e colocá-las num plano transcendente para lá do material, estamos à procura de um aspecto material. Quando procuramos onde elas estão, é como é que propriedades que têm, isso tudo, tanto acaba por ser uma contradição, não é? Porque elas estão para lá disso, mas depois procuramos, então, onde é que é, e como é que é? E isso, na verdade, é estarmos à procura de características inerentes Nós estamos no limite do nosso conhecimento, esse é que é, nós não sabemos. ou para lá disso não precisa de ser um nanhures imaterial. Por exemplo, lembrem-se daquela história da pessoa que está a mostrar os colleges da Universidade de Oxford a um estrangeiro. Mostra o college A, o college B, o college C, e depois o estrangeiro pergunta, mas onde é que está a universidade? Não há aí essa coisa a mais, essa coisa a outra, como se fosse perguntar a alma para além destas coisas todas que já tivemos a falar. A posição, a minha resposta, isso é a minha tendência de resposta para ti, Rui. Portanto, há certas pressuposições, digamos, de que um materialista tem que ser reducionista, ou tem que ser localizacionista acerca, por exemplo, de uma alma, que eu não aceito, o que não me impede, por exemplo, de usar alegremente, e não só filosoficamente, artisticamente ou até noutros contextos, o termo alma para falar de cada um de nós. E isso não me compromete com a alma imaterial de Descartes. E Sofia, já agora só uma pergunta relativamente àquilo que o Rui disse, porque o Rui começou por dizer que o entendimento de qualquer biólogo parte da evolução. Isso. Essa era a razão. Partirmos do pressuposto de que existiria algo que está para lá desse aspecto material, no fundo era quase uma contradição com esse conceito de evolução, porque a evolução, no fundo, é um conjunto de processos incrementais de múltiplos sistemas, cada um funciona com um determinado tipo de objetivos, alguns sobrepõem-se, outros interagem, funcionamento paralelo, e às tantas, no meio disso tudo e dos milhões de células que nós somos, acaba por surgir a forma como funcionamos, incluindo a consciência. Esperarmos que exista qualquer coisa que escapa a isso, onde é que a evolução entrava nisso, não é? O Dennett diria que esperarmos que haja aí qualquer outra coisa a mais é uma forma não darwinista de pensar. Exatamente. E completamente aquilo que vocês dois disseram, que isto tudo que nós somos, nomeadamente, tem que fazer sentido à luz da evolução. Claro. Mas isso leva-me a um outro... O Dennett é um filósofo que assenta tudo o que diz sobre o mental, mas não é só na ciência, é naquilo que ele chama uma teoria geral do design. É muito interessante olhar para um livro dele chamado Darwin's Dangerous Idea. Por um lado, é acerca de... Há muito tempo, mas... E, digamos, o mental, para o Dennett, aparece exatamente na continuidade dos fenómenos biológicos. Portanto, o conteúdo é uma função da função. Mas acreditas nisso ou não? Isso é que eu não percebi. Essa já é uma discussão muito... Esse não é um ponto em que eu vou atrás do Dennett o tempo todo. Só queria dizer que, primeiro, para ele, a evolução, a questão do design, o design é uma questão material. E isso tem a ver com o que vocês há bocado disseram sobre a inteligência artificial. Para ele, essa teoria de uma evolução, getting the best design, ou uma forma não programada, não teleológica de alcançar o design, por aquilo que eles chamam de R&D, ou tinkering, da evolution by natural selection, isso pode ser sobre substratos naturais, biológicos ou artificiais. Portanto, ele considera que, digamos, para a teoria da cognição precisamos de assentar sobre uma teoria geral do design. Mas o ponto onde eu estava a entrar, e por isso é que eu queria trazer, é que ele quer aplicar isso à cultura. Portanto, outra forma de nós sermos dualistas é pensarmos que uma coisa, por exemplo, são as ciências da natureza e depois são essas coisas imateriais que são as geistes. E entre os memes do Dawkins, que o Dennett também fala. Exatamente, entram aí, e ele diz, um dos pontos básicos do livro que eu estava a falar é que as palavras são memes. Nós hoje falamos de memes da internet, portanto, para falar de entidade de replicação, de cópias e disseminação, portanto, de entidades informacionais que são replicáveis, e isso... Eu sei a nível social, tal como os genes o fazem a nível individual. É esse ponto que é polémico, essa analogia entre genes e memes, e eu acho que vale muito a pena olhar muito seriamente para o quão criticável isso é. Por exemplo, um cientista cognitivo e antropólogo francês chamado Dan Sperber escreveu muito claramente
sobre os excessos dessa analogia, mas reparem, deixem-me só dizer porque é que o Dennett faz apelo, quando diz que isso é aquilo que Damasio não está a considerar na teoria da consciência, e sem isso nós não explicamos a consciência humana. Portanto, as palavras como memes, esse casamento dos cérebros nus, porque os nossos cérebros não são diferentes biologicamente dos cérebros dos Neandertal, que vagueavam aqui pela Europa há milhares de anos. Então, o que é que faz a diferença? Não são os cérebros nus, é o quê? Então, a história que o Dennett quer contar acerca da evolução da linguagem, da evolução da cultura, portanto, do offload da inteligência para o ambiente. Exatamente. Nossos descendentes não vão ter que começar de zero aquilo que são as tarefas de inteligência. Isso para o Dennett é tratado em termos de memes. Mas deixem-me dizer porque é que eu não gosto do termo memes, acho que há aqui falhas na analogia, mas compreendo porque é que o Dennett o utiliza e parece-me que o intuito vale a pena que olhemos por ele seriamente. Vamos dizer assim, ele faz isto contra o Chomsky, porque quando nós começamos a pensar na natureza da linguagem, da língua natural, falarmos português, chinês, coreano, portanto todos os humanos que são programados para falarem uma linguagem natural qualquer, e o Chomsky, de uma forma muito revolucionária nos anos 50, pôs a pensar que a linguagem não é uma coisa imaterial, cultural, que não tem nada a ver com os nossos cérebros, como em grande medida nas ciências sociais relativistas se tinha tornado dogmaticamente necessário pensar. Essa foi a luta que o Chomsky travou nos anos 50. Portanto, fez-nos de pensar a sério na relação entre linguagem e cérebro. Mas ele fez isso dizendo o quê? Que existe um módulo da mente inato, aquilo que ele chamou uma gramática universal, que os humanos são geneticamente dotados dessa faculdade de linguagem, que é para ser modelizada com gramáticas formais, sistemas basicamente matemáticos e não biológicos, e é com isso que o Dennett discorda. Portanto, ele pensa que isso é, digamos, uma forma, vamos dizer assim, essencialista, dualista de pensar na natureza da linguagem. Portanto, com a noção de meme, ele quer trazer o nosso pensamento sobre a linguagem e a comunicação para mais perto, se quisermos, das questões, vamos chamar, de armazenamento de informação, processamento de informação. Eu não percebo porque é que isso é contraditório, Sofia, porque o conceito de meme tem uma vertente que para mim é mais importante, é a da propagação, não é? Ou seja, é da transmissão. Mas a do Chomsky, essa componente inata, digamos, é uma componente de origem, ou seja, de capacidade base de estar lá para depois, a partir daí, se poder desenvolver as camadas adicionais, incluindo essa memética que pode vir, não é? Por isso, porque é que isso é contraditório? Não estou a perceber bem. Ótima observação, e teríamos de discutir isto muito mais especificamente, nomeadamente naquilo que diz respeito ao que se costuma chamar o que é sintaxe, o que é semântica, o que é pragmática, quando pensamos na natureza da linguagem, porque o Chomsky está a falar sobretudo da sintaxe, portanto daquilo que seriam as estruturas de regras e representações que seriam internas. Portanto, ele está a falar daquilo que algumas pessoas chamar uma linguagem interna, um código interno. É uma gramática. Pronto. Gramática é um código. É um código. E o Dennett está a pensar na linguagem como aquilo que nos permite dizer e pensar coisas sobre as coisas. Portanto, chama-lhe de externo, chama-lhe de comunicação. Portanto, o que está aqui em causa é a forma, se quiseres, como um código interno e a natureza da comunicação se relacionam. Okay. E por isso, vai haver aqui um acordo e um diálogo possível entre o Dennett e o Chomsky. O Dennett apenas quer corrigir aquilo que ele pensa que são os aspectos platonistas do Chomsky. Portanto, quer corrigir aspectos da formulação do inatismo. Ele não pensa que o Chomsky esteja completamente errado. Mas o que ele quer meter na imagem, get in the picture, é a importância, isto parece muito banal dito assim, mas quer fazer-nos pensar na ideia de que as linguagens naturais são instrumentos para a comunicação, não são códigos universais internos, não são uma espécie de linguagem-programa, como a gramática universal de Chomsky nos quer fazer pensar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer Sofia, para encaixar nisso que provavelmente vais dizer, deixa-me só introduzir aqui um comentário do Ruben David Azevedo. Ele já tinha feito um anterior pertinente, mas agora vou encaixar este aqui,
que no fundo ele acha que há aqui um preconceito da nossa parte, ou da forma como a conversa está a fluir e do que temos estado a dizer, em que a consciência é um subproduto da evolução biológica, e ele acha que isso é um preconceito materialista reducionista também. Portanto, essa ideia acha que já resulta desse. E ele diz que pode resultar de algo metafísico e, portanto, pode ser um motor de evolução físico-biológica, mas numa componente metafísica, um bocadinho. Portanto, a dúvida é essa, é se na verdade não resulta de um preconceito que a evolução inevitavelmente traria uma perspectiva materialista reducionista. Muitos comentários a fazer isso. Não... Eu não quero que... Era só para tentar introduzir sem fugirmos àquilo que se estava a falar do Chomsky, mas provavelmente esta parte aqui estamos a falar também de uma componente de evolução. Eu não apanhei bem o nome, mas esse Ruben Azevedo. Claro que esse preconceito está no Dennett, ok? Essa é a visão das coisas do Dennett. Agora, talvez nós não devamos ser tão preconceituosos quanto a noção de preconceito. Claro que sim, aqui nesta forma de pensar, materialista, evolucionista, sobre mental, cognição, consciência, há esse preconceito. Mas repara, o pensamento é um trabalho, nós não começamos a partir de zero. E esse é o preconceito sem dúvida, do Dennett. Eu não poria de lado a forma de pensar metafísica acerca da consciência da pessoa que fez esse comentário. Nós aqui estamos a tentar, lembra-se que dissemos no início, pôr em cima da mesa definições da consciência, olhar para tudo aquilo que vamos ter que pensar quando pensamos sobre a consciência, e eu acho que não estamos a dar o jogo perdido à partida para o antimaterialista. Ou não estamos a dizer à partida que o dualista, o antimaterialista, o defensor de uma natureza metafísica da consciência... Eu é que desenvolvi essa ideia, lógico, do ponto de vista da ciência darwiniana, se permite assim. E, portanto, ele está a reagir àquilo que eu disse. Tudo bem, mas continua. A coisa talvez mais interessante nas relações entre a ciência e a filosofia é que aquilo em que todos podemos concordar na forma de fazer ciência pode dar lugar a filosofias muito diferentes. A formas de nós vermos como things hang together, ou quando nós nos pomos a pensar sobre a forma como nós pensamos, nós chegamos a concepções filosóficas, metafísicas, vou usar a palavra da pessoa que fez o comentário, extremamente diferentes. Portanto, nós podemos concordar imenso acerca de procedimentos, acerca de métodos, acerca de racionalidade científica, no entanto, estamos com big pictures metafísicas completamente por trás, diferentes por trás. Por exemplo, para o Dennett, tudo o que ele diz sobre consciência e linguagem conduz, por exemplo, aquilo que para ele é uma luta contra a religião. O Dennett é um famoso defensor do right. Ele e o Dawkins. E isso não tem que ser necessariamente considerado o mesmo caso ou parte da mesma argumentação que aquilo que nós estávamos a para ele é. Essa é a visão materialista, naturalista, num certo sentido reducionista. Mas no fundo essa componente da religião ele acaba por pegar, é uma vertente da cultura e da própria linguagem, até um certo ponto. Absolutamente, porque muitas das perícias, por exemplo, eu queria agora introduzir a partir do Dennett para falar de linguagem, por exemplo, que a linguagem, os símbolos da nossa linguagem natural só funcionam entre nós, porque nós somos mentes de embedded intentions, todos nós, eu penso que tu pensas, que eu penso que tu pensas, claro. Sem esse funcionamento, sem essa, como dizia o David Hume, sem esse espelhamento que as mentes humanas são umas das outras, os sinais e os símbolos das linguagens não funcionariam. Aliás, temos aqui também um comentário da Celeste Raposo, uma pergunta que pergunta qual é a diferença entre a concepção do self que estávamos a falar há bocadinho e a concepção do Erving Goffman, que eu penso que tem muito a ver com isso, que é um sociólogo, que penso que tem muito a ver com essa, por exemplo, estamos os dois a falar e eu penso que a Sofia é de uma maneira, a Sofia pensa que eu sou de outra maneira, e portanto é essa ideia, acho que é isso aqui que a Celeste Raposo coloca, portanto é a avaliação que cada um faz do outro e aquilo que ele próprio é, no fundo. Eu não sei se estou a ver bem a pessoa de quem ela falou, se é um sociólogo de inspiração wittgensteiniana
Pois, eu também não sei, só sei. Eu não sei. O nome não me é estranho, ela nem sequer diz, eu acho que é Erving Goffman, ela diz E. Goffman, pronto, não sei também mais do que isso. Tenho uma ideia de já ter lido que a ideia dele, do Goffman, era um pouco essa de, numa interação, a noção do outro e do self tem muito a ver precisamente com aquilo que a Sofia agora estava a dizer, essa concepção. A resposta seria que aquilo que nós falávamos atrás falando de self no Damasio tem a ver com individualidade enquanto corpo próprio, mas agora estávamos a dar um passo mais na constituição da inteligência consciente humana, que nos estava a obrigar a dizer aquilo que João estavas a dizer, que é que o tipo de mentes que são as mentes humanas são mentes que envolvem a socialidade, envolvem, digamos, na sua própria arquitetura, para usarmos um termo cognitivo. Portanto, isso não é só uma questão de nos interpretarmos uns aos outros, por exemplo, quando estamos conscientemente a falarmos uns com os outros. Está inscrito na própria possibilidade de linguagem. Por exemplo, a linguagem humana não funciona da mesma forma que, por exemplo, discos num tronco de árvore significam X anos, ou então fumo significa fogo. Isso é aquilo que os filósofos chamam natural meaning, e o significado pela linguagem é non-natural meaning. Estou a usar um termo, por exemplo, de Paul Bryce, e o non-natural meaning entre nós, por exemplo, quando nós trocamos linguagem natural entre nós e dizemos coisas com linguagem natural, nós estamos a pressupor essa arquitetura de intenções embebidas. Portanto, eu penso que tu pensas que eu penso. E isso é de uma ordem, de uma natureza diferente do tal self corpóreo e emocionalizado que estávamos a falar a partir do Damasio. E a suposição aqui, introduzia a partir do Dennett, mas posso simplesmente assumi-la, é que a consciência humana, no sentido em que o Rui é diferente do gato Sacha, envolve esse tipo de funcionamentos. E esse tipo de funcionamentos não são só dos cérebros nus, no sentido em que a linguagem é um funcionamento, se quisermos, comportamental cá fora. Aliás, o Dennett diz uma coisa aqui muito radical, aqui não sei se é científica ou filosófica ou especulativa. Ele diz assim: a linguagem humana tem origem em hábitos comportamentais que os nossos antepassados utilizavam sem terem consciência. Pensem nas linguagens animais hoje, por exemplo, os vervet monkeys, que são muito estudados. De forma como, imaginem, gritos imperativos de predador ou comigo. E o ponto do Dennett é que aquilo que veio a ser em nós linguagem, portanto, começou como skills informacionais, simbólicas, comportamentais, que as pessoas que as utilizavam, das quais não eram conscientes. E a consciência propriamente humana vai passar para o Dennett por um apoderamento, que, se quiserem, por uma construção de uma interioridade que parte do apoderamento dessa Deixa-me interromper-te, não leves a mal, são quase 11 horas, nós começámos mais tarde, eu sei, eu peço desculpa por isso, mas eu não queria mesmo passar das 11 horas, porque as pessoas amanhã têm trabalho, tu também estás cansada, e portanto eu queria rematar aqui esta nossa conversa. Falámos de muita coisa, eu pedia-te para, de uma forma mais sintética que tu conseguires, responder à pergunta desta conversa, que é o que é a consciência de tudo o que nós dissemos, como é que tu consegues definir melhor para ficar um bocadinho qual o moral da história? Eu acho que a consciência não é uma coisa só, não podemos simplesmente pegar no termo consciência e dizer, por exemplo, tu, Rui, e o teu gato são conscientes da mesma maneira, e há aí uma propriedade que nós definimos e que é instanciada por ti e por ele. A proposta é que precisamos das coisas todas que introduzimos hoje, de corpo próprio, emoções, um eu comunidade virtual, o trabalho dos memes ou da linguagem nos cérebros nos humanos, o offloading de inteligência no ambiente, a que nós chamamos cultura, e portanto, para percebermos aquilo que é para cada um de nós, neste momento, sermos conscientes. E mais, eu diria que a consciência não é a única coisa que nós precisamos para pensar sobre a natureza do mental. Fenómenos de informação, de racionalidade, de ciência, excedem a consciência. Em nós, humanos, podem estar reunidos ou apoderados por aquilo a que chamamos consciência, mas certamente há muitas outras mentes nas quais esses fenómenos de inteligência, de racionalidade, de ciência estão presentes e que não são. Portanto, há muito, nós não somos... Sofia, deixa-me interromper, estamos mesmo assim. Deixa-me fazer uma pergunta tramada, mas simples.
que seríamos nós se nós não tivéssemos consciência? A mesma Seríamos coisa, o quê? Pedras? a mesma Seríamos coisa, gatos? os filósofos dizem que seríamos zombies, ok? E na verdade até podemos dizer que eu não faço a mínima ideia se tu és um zombie, tu não sabes se eu não sou um zombie. E Qual é que é há um filósofo que essa questão é de, não me lembro de quem é, mas é um filósofo que diz isso, não é? que era o Daniel Dennett, o David Chalmers, para levar muito a sério. Okay. Tudo na inteligência, racionalidade pode estar lá e não estar a consciência, portanto é um zombie. O Dennett diz isso não faz sentido nenhum, claro. Porque consciência é tudo isso. A racionalidade, a inteligência, a linguagem, funcionar. Muito bem. Não é uma São coisa... 11 horas. Tenha consciência que já é tarde, são 11 horas. Sofia, muito obrigado pela paciência, pela entrega. Estás claramente muito cansada, mas deste o teu melhor. Muito obrigado por isso. Esperemos voltarmos a encontrar noutra ocasião. Muito obrigado a si também que está lá em casa. Peço desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos na fase inicial. São questões que nos ultrapassam, mas que temos que lidar com elas. Só para dizer que amanhã, às 21h30, como sempre, aqui no canal do Facebook, vamos ter um tema muito interessante, que é um mundo cheio de tretas. Quero cair nelas com o conhecido cientista Ludwig Kripal, que tem feito um trabalho muito interessante ao nível do estudo da Covid. Tenho a certeza que amanhã vai ser uma conversa interessante e que provavelmente vai fazer ponte com a conversa que nós tivemos hoje. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Boa noite.